Bem, meus amigos aí que estão assistindo a aula, que assistiram a primeira aula da função seno, vamos agora entender a função cosseno. Com o mesmo raciocínio que foi construída a função seno, nós vamos usar aqui na função cosseno. Esse ponto, ele vai variar e nesse desenho ao lado ele vai construir o gráfico da função cosseno. Essa é a ideia, igualzinho ao do seno. Então, essa vai ser o nosso estudo. Então, vamos definir alguns elementos que vamos precisar para entender. Primeiro, esse ponto vai percorrer todo o círculo trigonométrico. Ele vai percorrer todo o círculo trigonométrico. Ele vai sair do zero e vai fazer esse caminho ao longo do círculo trigonométrico de raio igual a 1. O cosseno será medido por esse comprimento aqui. Tá vendo? Estão vendo aqui? Muito bem. Então ele vai sair do ponto 1, 0, com o tamanho 1. Depois ele vai subir, vai diminuindo, até chegar a zero quando chega no 1. Ou seja, o comprimento dele daqui para cá é 0. 90 graus. Quando ele sai de 90 graus, ele agora vai crescendo. Está vendo? Ele está vendo que ele está crescendo, mas no sentido negativo, que está à esquerda do eixo dos Y. Aqui o eixo dos Y e aqui é o eixo do X. Ele está crescendo negativamente. Quando ele chegar em 180, ele chegou no ponto menos 1. Quando ele sai de 180, que vai para 270, que é esse ângulo bem aqui, o tamanho dele é quase nada. Quando chegar em 270, zerou. Agora vamos até zero de novo, ou 360, completando uma volta. Aí ele vai sair, o ponto B, o cosseno vai crescendo, olha, o cosseno vai crescendo, ele vai crescendo, até chegar no zero e começa tudo novamente. Agora vamos ver o ponto. Bom, meus alunos, vamos ver a função. Agora vamos ver o ponto. Vamos habilitar o rastro desse ponto. Aliás, eu estou fazendo esse estudo com um programa chamado GeoGebra. É de domínio público e você pode baixar na internet e construir as funções trigonométricas e outras funções polinomiais ao seu desejo, né? Então vamos habilitar, habilitamos o ponto. Agora esse ponto aqui, que vocês estão vendo, ele vai fazer o desenho do cosseno. Então lá, fazendo, olha, crescendo, o ângulo vai crescendo e o cosseno vai diminuindo. Está aqui o cosseno diminuindo. O ângulo já está quase perto de 90, o desenho está quase chegando a 90, o tamanho dele aqui é pequeno, porque também é o tamanho desse segmento, e ele vai até chegar a 90. Na realidade, esse tamanho não é esse tamanho aqui, não quer dizer que é o mesmo tamanho daqui até o eixo do X. É apenas um desenho de ordem simbólica, mas é o gráfico do cosseno assim. Ou seja, à medida que ele vai se aproximando de 90, ele vai se aproximando desse ponto. Então agora vamos passar para o 180. Ele sai de 90 para o 180, ele vai crescendo negativamente, ó. Aqui ele vai crescendo negativamente, vai crescendo até chegar em 180. Quando chega em 180, ele agora vai partir para 270, que é aqui. Então, à medida que ele vai partindo para 270, na direção de 270, o cosseno vai diminuindo até chegar, aqui está
nesse ponto aqui está quase zero, tá vendo? Ele está quase chegando no ponto 270, que o comprimento dele, a distância desse ponto até o eixo do x é quase zero. Quando ele chega em 270, pronto, ele chega no ponto 270, é zero. Agora ele vai caminhando, saindo do zero, caminhando para 360. E ele vai crescendo, 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 crescendo até chegar no seu ponto máximo, que é 1. Então, dessa maneira é que ele constrói o gráfico do cosseno. Então, temos aqui a função cosseno, que construído a partir desse desenho que nós fizemos aqui, tá bom? A gente pode também analisar alguns detalhes a respeito do cosseno, né? Por exemplo, de 0 grau até 180, o cosseno vai caindo. Até ele sai de 1 até o valor menos 1, que é o correspondente aqui, que é o valor menos 1. Ele sai desse 1, vendo esse 1 aqui? Ele sai percorrendo lentamente até o ponto menos 1, que é esse ponto menos 1 aqui. Então, essa função de 0 a 180, o cosseno é decrescente. Mas quando ele chega em 180 até 360, o cosseno é crescente. A função é crescente. À medida que o ângulo cresce, o cosseno também cresce. Espero que tenha gostado. Uma boa tarde e até a próxima aula.